Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Dólar dispara e Ibovespa recua mais de 5%, com cautela de investidores após mudança na presidência da Petrobras. Chuva no norte do país prejudica a qualidade da soja. Com atraso no escoamento da safra brasileira, preço do frete marítimo de Santos até a China sobe 45% este ano. Em Mato Grosso, o decreto esclarece que recolhimento do FETAB deve ser sobre peso dos grãos após descontos de umidade e impureza. Veja também, Araraquara amplia lockdown e apenas farmácias e unidades de saúde de urgência e de emergência podem funcionar até amanhã. Vamos saber como a medida afeta o trabalho de campo. E mais, CNA e FAESP investem em estudos para reduzir a violência no campo. Tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. Incertezas internas levam pessimismo ao mercado brasileiro hoje. O dólar abriu o dia em alta superior a 2% e o Ibovespa recua quase 5% no pregão. Os investidores refletem a mudança no comando da Petrobras, anunciada no fim da última semana pelo presidente Jair Bolsonaro. Durante a manhã, o dólar à vista atingiu a máxima de R$ 5,53, com valorização superior a 2,50%, enquanto o índice da Bolsa Brasileira recuou quase 5% e operou na mínima de 112.514 pontos. O mercado financeiro vê com pessimismo a mudança na presidência da Petrobras. Na última sexta-feira, o presidente Bolsonaro disse que o general Joaquim Silva e Luna vai comandar a estatal no lugar de Roberto Castelo Branco, que encerra o mandato no dia 20 de março. E vamos ver já como o dólar e o Bovespa operam neste momento, começando no dólar, aqui na tela. Venda de R$ 5,49 mais 5, alta de 2,03%. Agora o Ibovespa. 112.713 pontos, em queda de 4,83%. E para entender melhor esse movimento no mercado, hoje eu converso com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinite Asset. Jason, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Explica pra gente, para quem nos assiste, por que a decisão de mudança no comando da Petrobras está mexendo com o mercado hoje? Porque é um sinal de interferência. E isso é a pior coisa que poderia acontecer nesse contexto. O mercado espera que as empresas, principalmente as de capital aberto, listadas em bolsa, obviamente, tenham governança e dentro da governança, obviamente, espera-se que o governo não seja um interventor no sentido de trazer resultados muito estranhos à empresa. Não se sabe qual vai ser a política de preços agora. O contexto agora fica numa zona cinzenta muito grande e assim o mercado obviamente reage negativamente. E não reage só negativamente na Petrobras, e acaba levando junto as empresas estatais porque todas trazem o mesmo nível de incerteza. Tá certo, então impacto em todas as estatais. O dólar abriu o pregão em alta e chegou à máxima de R$ 5,53. Foi preciso o Banco Central intervir para que a taxa caísse. A gente deve acompanhar esse mesmo movimento do Banco Central ao longo de todo o dia? Não deu muito certo não, a intervenção do Banco Central. O dólar continuou subindo e retomou alta. Ou seja, o contexto ainda de alívio que o Banco Central estaria não é o suficiente, dado que não mudou nada. Ou seja, não é porque a intervenção do Banco Central aconteceu que vai ter melhorado alguma coisa. O contexto continua bastante desafiador. E, Jason, esse pessimismo deve continuar também ao longo de toda a semana? Não sabemos. Vai depender se o governo continuar. Tem mais coisa dizendo aí do setor elétrico, de outros setores. Se o governo continuar nessa toada, provavelmente sim. Tá certo, Jason. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Te desejo uma ótima tarde e até uma próxima. Até a próxima. Em Mato Grosso, o governo publicou um decreto que reforça que a incidência do FETAB, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, deve ser feita após a classificação dos grãos e não sobre o peso bruto da carga. Nós vamos até Cuiabá falar com o Luiz Patroni. Boa tarde, Patroni. Essa é uma demanda antiga dos agricultores que não estava aí sendo aplicada na prática, não é isso? Seja bem-vindo. Oi, Priscila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, uma demanda antiga que foi atendida pelo governo do estado. A gente até falou sobre isso aqui no Mercado e Companhia no ano passado. Em agosto, no fim de agosto, o governo alterou a lei do FETAB e colocou
que a lei deveria sim ser aplicada da seguinte maneira, né? O desconto, ou seja, o recolhimento do FETAB sobre soja e milho deveria ser feito após a classificação dos grãos, ou seja, em caso de descontos, né, por umidade, por impurezas, apenas a conta deveria ser feita sobre o valor da carga após esses descontos e não pela carga bruta, né, pelo peso total da carga bruta, como era feito até então, desde a criação do FETAB lá no ano 2000. O governo, na época, ali no fim de agosto do ano passado, alterou a lei, sancionou essa lei, foi publicada em Diário Oficial, mas o que na prática ficou claro é que o texto da lei não dizia exatamente todas as regras, ou não deixava isso de maneira muito transparente, o que, segundo a ProSoja, mediante reclamações aí de vários produtores, na prática muitas empresas não estariam, então, praticando como a lei deveria, ou seja, estavam fazendo recolhimento, a conta do FETAB sobre o peso bruto da carga e não após os descontos. Essas reclamações chegaram até a ProSoja, que encaminhou aí ao governo e aí sim o governo publicou um decreto. A gente tem até um dos trechos desse decreto, foi publicado agora na sexta-feira no Diário Oficial aqui do Estado e mostra justamente um ponto principal, foi a inclusão de um artigo que a gente vai ver agora ali na tela, que trata justamente desse tema, olha só. O decreto acrescenta o artigo 10b, que explica como as empresas que receberem soja e milho deverão agir na hora de calcular o valor do FETAB quando houver descontos por umidade ou impurezas durante a classificação. O documento deixa claro que o cálculo deverá descontar o peso relativo ao excesso de umidade e ou impureza, ou seja, a contribuição deve incidir sobre o peso líquido do produto. Muito bem, a gente, claro, resumiu ali os pontos, né? Tem vários pontos ali sobre como deve ser feita a emissão de nota fiscal, né? Ou seja, tem todos os detalhes aí, deixando mais transparente essa obrigação, essa determinação do governo, que, claro, como eu disse, atende aos produtores, aos agricultores. O Fernando Cadori, presidente da ProSoja Mato Grosso, falou sobre isso, a gente vai ver o que ele disse agora. O governo do estado, a pedido da nossa entidade, a ProSoja Mato Grosso, publicou o decreto 828 de 2021, que diz respeito à retenção do FETAB. Ocorre que, anteriormente à publicação desse decreto, a retenção era feita em cima do peso bruto das cargas entregues. Ou seja, a retenção acontecia em cima de água, impureza, sem descontar a água e impureza para fazer essa retenção. Então, esse decreto vem corrigir uma injustiça que afligia os produtores do nosso estado em diversas regiões, dado que algumas empresas estavam fazendo e praticando essa retenção em cima de água, impureza, obviamente, é o produto que o produtor não tem, né? O que sobra, depois de descontado a água e impureza, que é o produto final, esse sim cabe os descontos e a retenção. Então, o governo do estado se sensibilizou, ouviu a demanda da ProSoja Mato Grosso e corrigiu essa, para não dizer outra coisa, aberração que vinha acontecendo por interpretação de algumas empresas. Bom, o FETAB, né, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, como você bem mencionou, foi criado em 2000, né, com o interesse na época, né, o intuito de arrecadar fundos para o investimento em infraestrutura e logística aqui em Mato Grosso, né? Foi alterado ao longo dos anos aí o seu destino. Hoje, menos da metade do dinheiro arrecadado vai para esse fim, né? Ou seja, para obras de infraestrutura, o que, é claro, é uma grande reclamação dos produtores que a gente também mostra constantemente. Essa publicação do decreto, claro, já está em vigor, o decreto já está valendo, o que é muito importante para os agricultores, né, calcularem ali junto às empresas compradoras dos grãos esse volume, esse valor pago pelo FETAB justamente no momento de colheita, né, Priscila? Ou seja, é nesse momento agora que o recolhimento é mais feito aqui sobre a soja nesse caso, Priscila. Tá certo, Patroni. Ainda falando sobre a soja, né? A colheita ela registrou um bom avanço aí nessa última semana, com aquelas janelas de tempo mais aberto que a gente tinha prometido. Mas ainda a gente tem um grande atraso nessa colheita em relação aos anos anteriores, né? Exatamente, Priscila. Houve um grande avanço, sim. Aliás, foi o maior percentual de colheita aí
desde o início dos trabalhos desta safra, né, avançou aí cerca de 12 pontos percentuais aproximadamente isso, chegando aos atuais aí pouco mais de 34%. A gente tem até um gráfico que deixa isso bem claro de quanto evoluiu a colheita e de como ela está atrasada em relação a anos anteriores. Vamos ver ali na tela agora. Então, esse gráfico mostrando ali a linha em vermelho, a safra atual, colhida aí 34,5% das lavouras, contra aquela linha azul ali mostra a média, né, das últimas 5 safras, aí, quase 58%. E aí, o ano passado, nessa mesma época, mais de 73% das áreas já estavam colhidas aqui no estado, segundo aí o acompanhamento do IMEA, o que mostra de fato, né, como os trabalhos estão mais lentos em virtude do excesso de chuvas agora, mas principalmente, né, pelo atraso do plantio lá atrás, né, quando houve aquela estiagem que acabou empurrando pelo menos em 2 semanas, 15 dias aí, o período de plantio para muitos agricultores. Essas duas situações, claro, acabam culminando agora nesse atraso que a gente vê dia a dia, semana a semana, muita gente correndo para tentar trabalhar, né, mas de fato os números não avançam como em safras anteriores, porque são 2 pontos aí essenciais, né? O atraso lá no início do plantio e agora as chuvas atrapalhando muita gente durante a colheita. De qualquer forma, está avançando, né? Os produtores aqui em Mato Grosso, Priscila, para encerrar, eles possuem uma estrutura muito robusta, né? Ou seja, já estão acostumados a cada safra ter que conviver e driblar situações como esta, por isso há um parque de máquinas aí muito bem estruturado em muitas fazendas e a gente consegue ver, quando o tempo permite, as lavouras, claro, estão prontas, né? Um distanciamento muito grande, uma evolução muito grande da colheita. Que seja assim nas próximas semanas também, o pessoal consiga aí retirar a soja a contento do campo e estampando aí uma boa produção a contento do que esperam os agricultores. Priscila. Tá certo, Patrone, passamos então de 22% para 34%, ainda muito abaixo, né, do ano passado de 74% das áreas colhidas e da média de 55%. Mas a gente está contando com essas janelas de tempo aberto aí para acelerar esses trabalhos em campo. Até mais. E em Rondônia, depois do atraso da chuva no plantio da safra, o problema agora é o excesso de umidade que está deixando os grãos ardidos em processo de fermentação na hora da colheita. Estas são imagens da soja na região de São Miguel do Guaporé, na parte central do estado. Segundo informações da AproSoja Rondônia, a soja chega a brotar na lavoura, apresenta fungos e as vagens estão apodrecendo. As chuvas estão mais intensas na faixa norte de Rondônia e a situação é mais complicada na cidade de Ariquemes, onde os produtores rurais estão com os trabalhos de colheita completamente parados em fevereiro por conta da chuva. O volume de chuva ainda não ultrapassou a média para o mês, mas há expectativa de quase 250 milímetros acumulados previstos em apenas 15 dias. E pela terceira semana consecutiva, vamos ter a chuva concentrada na faixa norte do Brasil. Além de prejudicar a qualidade da soja, com esse excesso de umidade, a gente também tem aí a dificuldade no escoamento da safra pelos portos do Brasil. É o que a gente vai conferir agora com a Desirê Brant. Quais sistemas meteorológicos, Desirê, além do fenômeno Laninha, que a gente sabe que contribui para a ocorrência dessas chuvas, está também favorecendo esses temporais? Seja bem-vinda. A gente não está com o áudio da Desirê, mas a gente volta a falar com ela daqui a pouco para ela trazer todas as informações sobre essa previsão de chuva na metade norte do Brasil. Enquanto isso, a gente vai falar sobre o atraso nos embarques brasileiros de soja, porque o frete marítimo do Porto de Santos até a China aumentou 45% no acumulado de 2021, segundo a Agriinvest Commodities. E sobre isso nós vamos falar agora com o analista Marcos Araújo. Boa tarde, Marcos. Olá, Priscila. Muito boa tarde a todos. A gente sabe, né, que o clima, a gente vai falar isso daqui a pouco, ele não está ajudando muito no escoamento dos grãos. A previsão não é muito boa com alto volume, o que pode aumentar o atraso no embarque da soja. Isso sinaliza também um frete ainda maior nos próximos dias? O frete internacional, Priscila, está muito mais vinculado também com a alta do petróleo mundo afora, né? Também é claro que esse efeito no Brasil, desse atraso de soja, e, consequentemente, também esse clima ruim nos portos, atrasa esse ritmo de embarque da soja no Brasil. Para o mês de fevereiro, Priscila, estimava-se uma exportação brasileira de soja ao redor de 8 milhões de toneladas.
nós acreditamos aí, falta poucos dias para terminar o mês, não devemos alcançar sequer 4 milhões de toneladas. E já há produtores reportando atraso na entrega dos grãos, alterando, por exemplo, a data de contrato? Priscila, isso está acontecendo, né? Você vê já várias empresas aí fazendo a extensão dos contratos do período de embarque em função de todo esse atraso no interior, que acaba repercutindo ao longo de toda a cadeia logística até chegar no destino final, a China. Para você ter uma ideia, a própria China antecipou as suas compras no mercado norte-americano para fevereiro, em função dessa ausência de soja no Brasil, fazendo aí com que os estoques americanos ficassem mais comprimidos e desse sustentação ao preço da soja lá na Bolsa de Chicago. O preço da soja no indicador CPL recuou ao menor nível desde o dia 5 de janeiro, com a saca R$ 162,96. Esse cenário é um resultado aí do avanço da colheita na safra brasileira e aumento de área nos Estados Unidos, isso na sua opinião? Essa queda do preço da soja em reais nos últimos dias se deu principalmente, todo esse efeito logístico por cima, repercutiu na queda dos prêmios da soja no porto. Até pouco tempo atrás, nós negociávamos o prêmio da soja embarque março a 80 centavos acima de Chicago. Na sexta-feira, o mercado reporta negócios no março a menos 5. Desde 2014, nós não víamos prêmios negativos nos portos brasileiros para a soja. Marcos Araújo, obrigado pelo seu tempo conosco, aqui com a equipe do Mercado e Companhia. Te desejo uma ótima tarde e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, igualmente. O avanço da pandemia da Covid-19 tem feito que alguns municípios do Brasil aumentem as restrições. No Rio Grande do Sul, o governo declarou bandeira preta em 11 municípios do estado. O nível mais crítico no que diz respeito à velocidade de transmissão da Covid-19 foi classificado nas regiões rurais de Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul. A medida suspende atividades não essenciais, restringe os horários de funcionamento e a quantidade de empregados presenciais nos comércios. Na Bahia, o governo também endureceu as regras do toque de recolher no estado, com redução nos horários de funcionamento dos estabelecimentos a partir de hoje. E em Araraquara, no interior de São Paulo, a prefeitura editou o decreto municipal e aumentou as restrições de circulação para frear a disseminação da doença. O lockdown total, com funcionamento apenas de farmácias e unidades de saúde de urgência e emergência, começou a valer ontem ao meio-dia e vai até às 11h59 da noite de amanhã. Vai ser permitido sair de casa apenas para a compra de medicamentos, obtenção de atendimento ou socorro médico para pessoas ou animais, atendimento de urgências ou necessidades inadiáveis ou prestação de serviços permitidos pelo decreto. E eu converso agora com a Ana Paula Nunes, que é produtora da região de Araraquara, para saber como está a situação por lá. Boa tarde, Ana. Boa tarde, tudo bem? Ana, eu quero saber uma coisa. Desde ontem ao meio-dia, a circulação pela cidade foi completamente interrompida, é isso? Como é que está a situação? A situação está bem difícil aqui, foi completamente interrompida a circulação. Inclusive, entradas e saídas da cidade estão bloqueadas e com polícia. E como é que está o trabalho de campo? Como é que vocês estão fazendo? Vocês são permitidos a sair para realizar as atividades? Nós somos permitidos, sim. Nós temos que provar o trabalho, inclusive com carteira de trabalho, que nós trabalhamos no campo. Então, nós somos permitidos a sair, mas mesmo assim está difícil, porque o campo precisa da cidade, né? Nós dependemos muita coisa da cidade. Nós estamos em plena colheita de soja aqui na região e então, hoje mesmo uma máquina minha quebrou aqui e eu não tenho o apoio da concessionária na cidade para consertar essa máquina. Você está falando que já está em plena colheita da soja, né? Esses 2 dias de interrupções, eles vão impactar também nessas atividades? Vocês já estão muito atrasados por conta também do atraso das chuvas na primavera e agora isso vai ser mais um problema? Com certeza, com certeza. Esse ano já foi um ano muito difícil para nós, né? Nós tivemos uma seca muito grande, um atraso da plantação. Consequentemente, agora estamos atrasados nessa colheita e agora é mais uma dificuldade aqui para o produtor enfrentar. Inclusive, nós temos um silo, que é a CEAGESP de Araraquara, e ela só está podendo receber 30% do movimento normal. Então, isso está fazendo com que
os caminhões fiquem cheios e parados sem poder entregar a soja. Não tem como armazenar, né? Não. Você citou uma dificuldade, que é um dos maquinários que quebra, não tem como consertar por causa desse lockdown. Tem alguma outra dificuldade que você está encontrando nesse momento? Os funcionários também, né, estão com dificuldades, assim, de compras, né? Aqui nas fazendas eles não têm, eles precisam ir para a cidade também fazer as compras de alimentos e nós estamos com essa dificuldade aqui também. Então, além da dificuldade no trabalho, existe a dificuldade com os funcionários. Com a mobilidade, que não consegue realizar as atividades, né? Exatamente. Foi um ano inteiro de muito desafio, né, Ana? Mas o agronegócio, ele foi um dos setores que obteve crescimento. Como é que foi para a sua atividade? Então, nós aqui tivemos um ano, assim, realmente de crescimento, um ano difícil, muito difícil, mas um ano em que nós não paramos, né? E conseguimos, com todas as dificuldades, aumentar as produções, a produtividade aqui, mas realmente está sendo um ano desafiador para o produtor rural, porque nós estamos passando uma dificuldade atrás da outra, mas estamos aqui trabalhando, como a gente sempre fala, o agro não pode parar e não para, né? O agro não pode parar. Eu te desejo sorte, que você consiga driblar aí todas as suas dificuldades e que essa medida consiga, assim, conter essa disseminação do vírus, porque a gente está passando um momento muito crítico. Ana, muito obrigada pelo seu tempo conosco. Eu agradeço e obrigada a vocês aí pela oportunidade. Obrigada, até mais. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.